Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa direto ao ponto aqui pelo TV Zoom. Um programa que, como todos os outros que integram a grade da casa, pode ser visto também pela internet, nossa página tvzoom.com.br e também através do nosso aplicativo de celular a qualquer hora, a qualquer lugar. Eu queria começar o programa agradecendo a todos que ao longo dos últimos meses perguntaram muito sobre a continuidade do programa. A gente teve uma dificuldade com a agenda, com o horário, que não nos permitiu gravar nesse período. Mas queria agradecer muito a todo mundo que mostrou realmente interesse na continuidade do programa e também a própria direção da TV, que bancou a ideia do programa, enfim, fez questão que a gente continuasse. Então eu começo o programa de hoje agradecendo muito a vocês e espero poder honrar essa confiança. Hoje a gente, pelo menos no dia de hoje, com certeza é o caso. A gente tem a satisfação de receber aqui um dos políticos mais conhecidos do Brasil, que é o deputado estadual Marcelo Freixo, pessoal Rio de Janeiro. Marcelo, queria te agradecer pela sua presença. A gente tinha esse compromisso um pouco mais de um mês atrás, quando você tinha uma agenda em Nova Friburgo, que acabou sendo cancelada pela barbaridade com a Marielle. E eu te agradeço por ter mantido o compromisso. Sei que sua agenda está muito apertada, mas de verdade te agradeço pela... Não, eu que agradeço o convite, Márcio. Desculpa a última vez, mas realmente o episódio da morte da Marielle fez com que a nossa vida ficasse completamente, enfim, desregulada, né? Então, boa parte da minha agenda eu tive que cancelar, porque a gente está direto acompanhando as investigações. Você sabe da minha relação muito profunda com a Marielle, e aquilo mexeu com o país inteiro, com o mundo inteiro. Você pode imaginar com a nossa vida. Mas é uma honra estar aqui em Friburgo, estar aqui com você, podendo fazer essa conversa. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Marcelo. A gente vai ter que tocar em assuntos um pouco pesados. Eu queria começar de um assunto um pouco mais leve. Se apresenta um pouquinho. Você nasceu aonde? Você cresceu como é que a política surgiu na sua vida? Desculpa dizer, o pessoal deve conhecer, muita gente viu o filme Tropa de Elite, o personagem de Fraga foi inspirado em você, né? Foi. Mas conta pra gente um pouquinho como é que surgiu esse envolvimento com a política e onde você cresceu, como é que foi essa fase? Eu tenho 51 anos, né? Na verdade eu nasci em São Gonçalo, né? E muito novo eu saí de São Gonçalo e fui para Niterói, eu tinha 2 para 3 anos. Meus pais sempre foram pessoas muito simples, humildes. Minha mãe era funcionária de escola pública, meu pai foi camelô, foi funcionário de escola pública também, inspetor de colégio, então uma infância muito, muito humilde. No Fonseca, que é um bairro... Quem é de Friburgo conhece um pouco Niterói, conhece o Fonseca, né? É um bairro da Zona Norte, hoje um dos bairros mais violentos do Rio de Janeiro, né? Lamentavelmente. Eu morei no Fonseca até os 40 anos de idade. Eu tive toda a minha vida, não só a minha infância, mas toda a minha vida de juventude, boa parte da minha vida adulta, morando no Fonseca, né? Toda a minha infância, eu e meus irmãos ali. Eu comecei a participar politicamente exatamente por conta das dificuldades do Fonseca. Quando eu tinha 16 para 17 anos, um grupo de amigos, a gente se reuniu e a gente falou, olha, nós moramos num bairro que não tem nenhum cinema, que não tem nenhum teatro, e é um dos maiores bairros de Niterói. Né? Você imagina o que você morar num bairro daquele tamanho que é o Fonseca, sem nenhum cinema e nenhum teatro, ou seja, era um lugar onde a juventude tinha que inventar uma maneira de... A gente perdia os campos de futebol para especulação imobiliária, né? Eu tinha que jogar a bola dentro do presídio, que era o que a gente fazia, a gente alugava o campo do presídio do Ferreira Neto para jogar bola, né? Então, a gente não tinha espaço de lazer. Foi a primeira militância. Eu fui participar de um movimento cultural comunitário do Fonseca, né? Ali eu comecei a entender um pouco melhor o quanto a vida organizada, a vida de bairro, a vida dos moradores era importante para a minha vida. Aquilo foi uma escola muito incipiente, mas importante, né? Depois eu consegui fazer faculdade, que era coisa muito rara no meio dos meus amigos, a gente virava trabalhador muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, entregando papel na rua, mas eu sempre, enfim, me incomodava muito aquele destino, né, que era a gente reproduzir a vida dos pais. E aí eu falei, não, eu preciso fazer faculdade. Aí eu consegui fazer faculdade de economia, depois eu queria fazer faculdade de história, me apaixonei por faculdade, pelo curso de história dentro da faculdade de economia. Aí fiz um vestibular para a UF, consegui passar, fui trabalhar como funcionário numa escola e fazendo faculdade de história. Aí foi uma grande descoberta para mim, porque aí eu comecei a estudar mais filosofia e eu fui dar aula dentro de presídios, que era um desejo muito grande meu de ser professor. Então eu comecei minha militância em Direitos Humanos na Faculdade de História, dando aula dentro das prisões, dando aula de História e de alfabetização de adultos, onde eu fiz um curso do método Paulo Freire. Sim.
E aí a minha vida militante sempre foi muito forte, sempre ocupou um espaço muito grande na minha vida. Em 2006 eu fui do PT durante um tempo, né? Como quase todo mundo do PSOL, né? Como quase todo mundo do PSOL. É curioso porque o PSOL, ao contrário da tradição política, né? As pessoas mudam de partido para ir para um partido que está no poder, né? O PSOL é o contrário, né? O PSOL sai do PT quando ele chega ao poder. O PSOL sai do PT no primeiro governo Lula, né? O PSOL surge para sair do governo por não concordar com o governo Lula. Então é um partido que é formado para sair do governo, não para entrar, como geralmente é a tradição fisiológica brasileira, né? Marcelo, você foi 2 vezes candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Fui. Como é que é a tua ligação com o interior do estado, com Nova Friburgo? A gente pode imaginar que você é um candidato só da capital. Como é que é a tua relação? Primeiro com Nova Friburgo e com o interior do estado. Primeiro que eu sou de Niterói, né? E nasci em São Gonçalo, sou de Niterói, fui o deputado mais votado de Niterói na última eleição, mas eu fui morar no Rio e meu vínculo com o Rio de Janeiro é muito forte por causa das minhas lutas, né? A luta por direitos humanos, a luta pela educação pública, a segurança pública, então eu fiquei muito centrado no Rio de Janeiro. Fui candidato 2 vezes, nas 2 vezes cheguei em segundo lugar, né? Com uma votação muito expressiva. Na última eleição eu fui para o segundo turno, né? Com quase 1.200.000 votos, né? Então, é claro que não vou negar que tem um peso muito forte na minha votação, na minha expressão política da cidade do Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro tem essa característica que é muito global, né? Que é muito, muito expansiva, né? Eu fico brincando que você vai olhar a imprensa de São Paulo, é Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. No Rio de Janeiro é O Globo, Jornal do Brasil, até nisso tudo é grande no Rio de Janeiro, tudo é megalomaníaco, né? Então acaba tendo uma expressão nacional muito forte também, qualquer coisa que aconteça na cidade do Rio. Mas eu tenho um vínculo com a região serrana muito grande. Aqui em Friburgo, por exemplo, na região de Lumiar, São Pedro da Serra, Boa Esperança, eu visito desde meus 16 anos. Era um lugar onde nós, jovens, viajávamos para conseguir uma cachoeira. Eu tenho amigos, donos de pousada, né? Tenho amigos professores. Ultimamente não. Abaixo do radar, que eu digo, assim, vem... Ultimamente não, mas assim, no último ano eu consegui ver muito pouco. Mas eu sempre venho, eu tenho amigos muito queridos aqui, o Rogério, que é dono da pousada Canto Nosso, faço até propaganda aqui. Mas, enfim, o Jorge, que é professor de biologia, a Caterine. Então, são amigos de longa data, queridos. Então, sempre que eu posso vir para cá, me faz muito bem. É meio que uma rota de fuga para eu sair daquela loucura carioca, me faz bem vir para cá. Então, há muitos anos, desde muito menino, que eu venho para a região serrana. Marcelo, você ganhou muita projeção nacional com a questão das milícias. A gente viu o que aconteceu com a Marielle, são bandeiras que você levanta há muito tempo. Você tem medo? Tenho, claro, tenho medo. O medo é fundamental. O problema é o que a gente faz com medo, né? Se a gente reage ao medo com coragem ou se a gente é paralisado por ele. Dizer que eu não sinto medo é bobagem, né? Quem tem coragem sem medo é um valente, é apenas um idiota, né? A coragem ele tem que ser um instrumento de reação ao medo. Eu nunca quis ter na minha vida a vida que eu tenho hoje no sentido das limitações. Eu, quando assumi como parlamentar, mas foi na eleição de 2006, né? Eu tive meu irmão brutalmente assassinado em 2006, durante a campanha, né? Meu irmão mais novo do que eu deixou 2 filhas brutalmente assassinadas, com forte indício de participação de milícia na morte dele. E eu entro para ser deputado, né? Vários milicianos eleitos, o Rio de Janeiro tomado pela milícia num avanço muito contundente da milícia. E eu assumo uma vaga no parlamento, de poder público. O que eu vou fazer? Eu vou ficar feliz porque eu sou deputado e eu vou viver feliz como deputado fingindo que nada está acontecendo no Rio de Janeiro, que nada aconteceu com a vida do meu irmão, que nada está acontecendo com a vida das pessoas? Eu não podia, eu não tinha esse direito, né? Senão era melhor eu largar aquilo e continuar a minha vida que eu sempre tive. No segundo dia do meu mandato, eu apresentei o pedido de CPI das milícias. Foi a primeira coisa que eu fiz. Apresentei um pedido de CPI para investigar as milícias. Tem um mal-estar na Assembleia Legislativa bizonho, né? Eu era olhado de lado, eu era o único deputado do PSOL, então um mal-estar generalizado. Eles ironizavam isso, né? Até porque o número de milicianos era enorme. 1 ano e meio depois, em maio de 2008, entra a situação nova na Assembleia Legislativa. Um grupo de jornalistas do jornal O Dia é barbaramente torturado fazendo uma matéria sobre milícia na favela do Batã, zona oeste do Rio de Janeiro. O jornal O Dia me procura e diz, olha, nós sabemos que você tem uma CPI trancada. É nosso interesse fazer matéria sobre milícia. Tudo bem que enquanto os torturados eram outros,
A imprensa também se interessou muito pouco, tirando alguns nobres jornalistas que fizeram bons trabalhos, como Ramalho, Vera Araújo e outros, mas o grosso da imprensa silenciava em relação à milícia. E aí a imprensa começou a trabalhar sobre o tema das milícias e começou a cobrar da Assembleia Legislativa que o meu pedido de CPI fosse aprovado. O regimento da LERJ, quem pede uma CPI, preside a CPI. Então eu, mesmo sendo um deputado muito isolado, eu tinha o direito de presidir a CPI porque eu tinha sido o único que tinha pedido aquela CPI. Claro, ninguém ia pedir aquilo. Aquilo mudou minha vida completamente, mudou de alguma maneira a vida da segurança pública do Rio de Janeiro, né? Porque a gente pode montar uma CPI, eu lembro perfeitamente disso, o presidente da Assembleia Legislativa me perguntando o que você pretende com a CPI? Eu falei, investigar com total autonomia as milícias, chegue onde for. Ela falou, você sabe onde está entrando? Eu falei, claro que eu sei onde eu estou entrando. E o primeiro passo é que nenhum miliciano vai fazer parte dessa CPI. E eu lembro da primeira sessão que um dos deputados milicianos invade a sala da CPI. Isso tem no filme, inclusive, no Tropa de Elite 2. Né? Ele invade, eu vou participar da CPI. Eu falei, vai, mas não chegou a sua hora de depor ainda. Você vai participar sendo investigado. E aí você pode imaginar o que era o clima de uma Assembleia Legislativa nessas circunstâncias. Né? Aquilo também mudou minha vida pessoal. Né? As ameaças foram muitas, são 10 anos. Eu tenho uma filha de 19 anos que ela não tem nenhuma memória de como é o pai andando sem segurança. Isso tem um custo pessoal muito forte. E, Márcio, vou te contar um negócio. Assim, eu estava me preparando para abrir mão da segurança depois de 10 anos. São 10 anos vivendo assim. Eu paguei um preço muito alto, mas eu não me arrependo de nada. Eu faria tudo novamente. O que eu fiz eu tinha que ter feito. Mas eu estava me preparando, eu sou pré-candidato a deputado federal, né? Então não fico mais na Assembleia Legislativa, vou ficar 3 dias em Brasília. Eu conversei com a minha mulher, né? Conversei com meus filhos, eu falei, olha, final do ano eu vou diminuir a segurança, porque eu acho que não precisa mais, são 10 anos. E aí vem o episódio. Isso foi 1 semana antes da morte da Marielle. Essa conversa minha com minha família. E aí vem a morte da Marielle. Eu vou abordar um assunto que a gente vai com certeza continuar no segundo bloco, porque é extenso, mas a gente vê muito em redes sociais, por exemplo, as pessoas falando que você defende bandido, que é contra a polícia e que tem escolta. Vamos falar primeiro um pouco sobre a escolta, sobre essa situação, porque é um pouco mais curta. A gente no segundo bloco fala um pouco se existe uma dicotomia em relação a direitos humanos e polícia, se não existe, mas fala um pouquinho dessa questão da escolta, porque você é muito atacado por isso. Eu acho que é interessante. Eu acho normal, eu acho que hoje a política brasileira está muito acirrada e acho que não necessariamente isso é ruim. Eu acho ruim quando tem desrespeito, quando tem ofensa, quando você agride. Aí eu acho que a democracia perde. Eu acho que hoje não tem mais centro, né? Eu acho que você está com política muito polarizada. Isso pode ser ruim, se descambar para a violência, descambar para o desrespeito, mas pode ser bom na troca de ideias. Eu não me incomodo de nenhum debate, não me incomodo com nenhuma pergunta. Agora, a gente tem que fazer um debate em alto nível para a democracia ganhar com isso, para que a diferença gere um produto final melhor. Eu não vejo nenhuma contradição entre direitos humanos e segurança pública, a gente vai falar isso no próximo bloco. Pelo contrário, eu acho que trágico é o país que tem na segurança pública algo diferente de direitos humanos. Aí a gente vive na barbárie. Né? Política de segurança tem que ser para garantir direito. É assim em todos os países avançados do mundo. Agora, eu só ando com escolta porque eu fiz um papel parlamentar que outros não fizeram. Eu enfrentei o grupo criminoso mais violento no Rio de Janeiro, que é a milícia. E enfrentamos mesmo. O deputado foi preso, o vereador foi preso. Né? Todos os chefes de milícia foram presos. Esses caras, eu, da Secretaria de Segurança, recebi uma pasta com dezenas de ameaças, planos para me matar. Não eram nem ameaças, eram planos para me matar. Preço, valores. Né? Isso quem me entregou eram documentos oficiais da Secretaria de Segurança. Então, a razão de eu andar com escolta é uma razão da função do meu exercício público como parlamentar. Eu não ando com escolta porque eu estou devendo alguém. Eu não ando com escolta porque eu fiz alguma coisa errada, porque eu estou envolvido em contravenção. Ora, bolas. Eu ando com escolta porque eu exerci o meu papel de deputado como ninguém exerceu. Porque eu enfrentei um crime organizado que tinha que ser enfrentado, que estava dentro da Assembleia Legislativa. Eu cumpri o meu papel público. Né? E o Estado me deve essa proteção. Não é favor. Não é favor. E não é privilégio. Eu daria tudo, mas para não precisar ver. Você acha que é bom? Eu vou sair com a minha esposa para um restaurante, eu tenho um monte de gente andando atrás de mim? Né? Eu tenho que saber onde meus filhos estão a cada momento? A tensão que há 10 anos a minha família inteira vive. O que você acha que aconteceu com a minha família diante da morte da Marielle? Né? Que trabalhou 10 anos comigo. Então, assim, não é nenhum privilégio isso. Quem tenta me atacar por isso, primeiro começa uma deslealdade.
E segundo, que é de uma violência e de uma produção de ódio que muitas vezes a própria pessoa pode não estar nem enxergando, não estar nem entendendo. Não é nenhum privilégio viver com escolta, é um grau de sacrifício gigantesco, que eu faria tudo para não viver. Eu estava desmontando a minha segurança até o momento da morte da Marielle. Eu não queria mais, né? Eu estava programando uma outra coisa. Tinha tido uma matéria no G1 que eu pedi para não aparecer na matéria para distensionar a minha vida, para eu conseguir minimamente retomar a minha vida. Então não pensa que é ótimo, que é péssimo, mas eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que enfrentar as medidas. E não tem outro jeito. Não dá para enfrentar uma máfia de outra maneira. Olha para a Itália. Né? Quem enfrentou a máfia italiana pagou um preço por isso. A gente sabe disso. Quem enfrentou a máfia em qualquer lugar do mundo, a gente tem uma máfia no Rio de Janeiro. Enfrentar uma máfia. É isso. Eu vou ter que te interromper brevemente para a gente fazer o nosso único intervalo e a gente retoma esse assunto no segundo bloco. Espero que esteja gostando tanto quanto eu. A gente já está de volta rapidinho. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Olá, amigos de casa, estamos de volta para o nosso segundo e último bloco de entrevistas do programa Direto ao Ponto. Hoje, tendo a satisfação de receber o deputado estadual Marcelo Freixo, do pessoal do Rio de Janeiro. Marcelo, a gente estava falando aqui no primeiro bloco sobre essa relação com a polícia. Faço ideia do que é a tensão de viver com essa escolta, até porque tem que ser uma escolta absolutamente confiável, que com certeza seria, se fosse corruptível, já teria se corrompido, porque não são poucos os interesses com os quais... Isso, independente de posicionamento político, não dá para não reconhecer a tua coragem de ter mexido com o que mexeu. Fica mais fácil compreender um pouco da tua motivação, até pela questão do teu irmão, realmente, porque tem que haver um certo desprendimento para poder comprar a briga que você comprou. Marcelo, como é a tua relação com a polícia? Muita gente fala, defende bandido, eu ouço isso o tempo todo nas redes sociais, pessoas aqui por perto. A tua relação com a polícia é boa, não é boa? Existe uma contradição? Essa dicotomia entre quem defende direitos humanos e teoricamente defender bandidos e atacar policial, porque na verdade existe uma parte, a gente não pode negar que tem uma militância do pessoal que em determinados momentos já falou que a polícia tem que acabar e tudo mais. Isso é uma política do partido? Não. Explica um pouquinho isso. Não, primeiro que quando se diz que a polícia militar tem que acabar, não é que a polícia tem que acabar, é que você tem que modernizar a polícia. Eu não gosto desse canto, inclusive, né? Eu não falo, mas eu entendo. Mas acabar com a polícia militar não é acabar com a polícia, e nem acabar com o policial, mas é ter um outro modelo de polícia que é melhor para o próprio policial, inclusive. Hoje, a estrutura da polícia militar faz com que o soldado, o sargento, o cabo, ele tem uma situação muito desigual em relação aos oficiais. Os chamados praças são eles que são presos, eles que são punidos. Eles não convivem com a democracia, eles não têm órgão reivindicativo. Né? Eles podem ser presos porque não fizeram barba, porque o boot está sujo. A gente vive ainda uma herança da ditadura muito profunda que tem sobre a vida desse policial um peso gigantesco. Eles são preparados para uma guerra que eles matam e morrem o tempo inteiro e não tem uma situação diferente de valorização da sua vida nem da sua profissão. Então dizer que você é contra a polícia militar não é contra o policial ou contra a instituição da polícia, não. É contra este modelo de polícia que tem que ser aperfeiçoado, tem que ser melhorado. E boa parte do policial concorda com isso. Quando a gente consegue sentar e conversar, esse policial concorda com isso. A pesquisa feita sobre desmilitarização da polícia, 77% dos policiais concordaram com o tema. Acham que é melhor você ter um modelo de polícia unificado, com ciclo único, com formação completa, né? Essa lógica de uma polícia ostensiva, prisioneira dela mesma, e uma polícia investigativa que também não investiga, esse modelo não existe em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum do mundo. As polícias têm que ter ciclo completo, formação. Você tem que entrar, né, como praça e conseguir ter uma escalada que você possa chegar ao oficial. A polícia pode ser mais democrática, ela pode ser melhor qualificada, ela pode ser uma carreira. Então isso não é uma fala de quem é contra a polícia. Isso é uma fala de quem tem críticas a este modelo de polícia. O problema é quando que a gente consegue falar como a gente está conseguindo falar aqui. Quais são os espaços mais democráticos de debate sobre isso. Você tem amigos policiais? Tenho vários amigos policiais. Tenho vários que frequentam a minha casa, inclusive.
né? Vários amigos policiais que pensam como eu. Agora, você vive uma lógica de segurança pública que é a lógica da guerra. Na lógica da guerra, você precisa de inimigo. E a função da guerra é eliminar o inimigo. O inimigo pode ser aquele físico, sobre quem você tem medo, ou o cara que pensa diferente. Eliminar o que eu penso faz parte dessa guerra. Me ter como um inimigo da polícia faz parte dessa guerra. Faz parte dos senhores da guerra. Daqueles que ganham dinheiro com armas, que ganham dinheiro com drogas, daqueles que se alimentam da morte desses policiais. Então nasce também um discurso, que eu sei que é algo que te interessa, nasce um discurso também de quem é pela polícia e quem é contra a polícia, num discurso falso, né? Opondo direitos humanos à polícia. Agora, eu acho que a esquerda tem uma responsabilidade muito grande nisso também. Isso é uma pergunta. A responsabilidade não é só um setor conservador. A esquerda se preocupou muito pouco com o tema da segurança pública, da redemocratização para cá. Né? A esquerda se preocupou muito mais com a luta pela terra, com a educação, com a saúde. O debate da segurança pública a esquerda relegou. A esquerda não considerou importante. Foi um erro profundo que a esquerda cometeu. Durante muitos anos eu discuti isso sozinho, pouquíssimas pessoas. Tanto é que você conhece especialistas no dedo da mão. Uhum. Você conta quem é que fala sobre segurança pública. Né? E acho que a gente demorou a entender que não existe um modelo de cidade mais democrática sem um profundo debate sobre qual segurança a gente vai ter. Qual é a nossa polícia? Qual é o modelo de polícia? Hoje a gente sabe dizer, mas demoramos muito a elaborar isso. Perdemos um tempo muito precioso. Então se cristalizou muito no Brasil a lógica que quem defende direitos humanos é de esquerda, é contra a polícia, e quem defende a polícia é esse segmento aqui. O que não é verdadeiro, é ruim para a polícia isso. Quando você denuncia a tortura, quando você denuncia a execução sumária, você não está denunciando a polícia. Você está denunciando o mal policial, né? O mal policial. Como você tem que denunciar. Se um professor cometer um assédio, sim, você vai denunciar o professor. Não está sendo contra a categoria de professores. Né? Você está sendo contra um mau professor, um mau educador. É a mesma coisa. Mas você não acha, Marcelo, assim, que o discurso da esquerda talvez devesse dar o exemplo em certos pontos? Porque eu vejo muita intolerância. Você mesmo falou no primeiro bloco que a gente não tem mais centro hoje em dia. Basicamente, ficou uma terra de ninguém. Né? A gente está migrando para os extremos. E eu diria para você que a minha interpretação enquanto comunicador social é de que um João Willis, por exemplo, é um grande eleitor do Bolsonaro, e o Bolsonaro é um grande eleitor do João Willis, porque eles geram tanta rejeição em certos pontos que talvez não fosse necessário, porque você pode defender a ideia sem agredir. Quem tem uma discordância pequena, eventualmente uma discordância total, você pode até ter uma rivalidade maior. Mas a gente não pode partir do princípio, a visão minha, de que quem discorda ou está mal informado ou é mal intencionado. E eu sinto muitas vezes que a esquerda, que defende tolerância, inclusão, perde a oportunidade e até se contradiz ao assumir esse discurso que eu chamo de discurso de reforço, em que a gente fala para quem já concorda com a gente e forma uma bolha, né? E demoniza quem está fora. Você sabe que eu tenho uma... Você não acha que existe uma autocrítica a ser feita nesse sentido? Eu faço isso sempre. Né? Eu acabei de falar, né, que eu acho que a esquerda errou no debate da segurança pública e em outros. Erra muitas vezes no conteúdo e erra na forma também. Tem uma brincadeira na minha equipe que eu falo sempre, que a luta política é pedagógica. Né? A minha equipe brinca repetindo isso o tempo inteiro. E a luta política, por que eu digo que a luta política é pedagógica? Porque a gente tem que se preocupar com a maneira de falar, com quem a gente vai falar. Né? O Chico Alencar tem uma frase que eu adoro, ele fala: a gente precisa aprender a falar com os diferentes e com os indiferentes. Né? Não adianta. Eu acho que a gente vive um momento político hoje que a gente tem que buscar o comum e não o idêntico. Buscar o idêntico é você falar para os convertidos. É claro que você vai ganhar mais aplausos, vai te fazer bem, vai fazer você dormir achando que você é o máximo. Mas isso mudou muito pouco daquela realidade. Sim, porque... A gente tem que falar não para o idêntico, mas para o comum. O que tem de comum? Eu acabei de ler uma pesquisa da Esther Solano, uma pesquisa genial, né, que ela fez sobre os eleitores da extrema-direita brasileira. O que eles pensam? 5 meses de pesquisa. É incrível. Não adianta você sair dizendo que são fascistas, que é isso, que é aquilo. Né? Muitas vezes o discurso que a gente acha que é uma crítica faz o cara mudou de partido várias vezes. Na cabeça desse cara, tá vendo? Ele não se vincula a partido nenhum porque ele é melhor. Ele nunca aprovou nenhum projeto, não se vendeu. Então, às vezes a gente está fazendo crítica e não está entendendo como essa população que está completamente distante da política, desacreditando, não se vendo representada, aquela crise de 2013, o não me representa, não está resolvida. 2018 tem uma chance de responder 2013. Não está garantido que vai responder. Essa eleição de 2018 ela é muito importante. Sim, mas tudo indica que não vai responder, né? Pode ser que não. A morte da Marielle pode ser, na verdade, 2018 tentando calar o que pouco que tinha vindo de 2013. Eu tenho essa leitura sobre a morte da Marielle. A Marielle talvez fosse um dos poucos símbolos de 2013 que a gente conseguiu trazer para cá. A morte da Marielle
Pode ser 2018 tentando calar 2013, mas 2018 a gente tem a chance de responder algumas questões de 2013 no que diz respeito à representatividade. E aí eu acho que a esquerda, sem dúvida alguma, precisa falar para buscar algo comum e não idêntico. Né? Precisa usar menos carimbo e mais capacidade pedagógica de entendimento dos limites. Eu acho que a gente vive um momento muito acirrado. Não é possível que a gente viva de uma arrogância achando que a gente é dono da razão, né, absoluta, e do lado de lá tem uma ignorância. Não é assim que o mundo porque evidentemente, se divide, Marcelo, né? assim, a eleição, principalmente a segunda eleição agora para a Prefeitura do Rio de Janeiro, foi marcada, como foi marcado em Nova Friburgo também, por muita, enfim, fake news, né, muita notícia falsa, muita coisa inventada. É uma barbárie, né? Mas a gente talvez perdeu a oportunidade de refletir, porque se existe uma crença em torno de qualquer coisa que se posta atualmente, talvez esteja havendo também uma falha de cobertura no discurso, que alguma parte da população não esteja sendo coberta, conheça pouco as bandeiras, não estou falando só do PSOL, mas de alguns partidos, de partidos que têm ainda fumaça ideológica. Mas eu acho que a responsabilidade ela é maior aí, viu, Márcio? Assim, eu acho que a esquerda tem sua responsabilidade, eu não estou fugindo disso. Mas por que a Marielle, por exemplo, só se torna conhecida depois que ela é morta? Por que a Marielle só entra na sua casa, só entra nos veículos de comunicação depois que a vida dela é negada? Por que não teve nenhuma grande matéria sobre a posse da Marielle, sobre os projetos da Marielle, sobre a história da Marielle? Por que ela precisa ser brutalmente assassinada para o mundo conhecê-la? Eu acho que a responsabilidade também de uma pauta muito ruim, muito tacanha, muito limitada, é mais geral, né? É mais ampla, né? Como é que está a relação com a imprensa? A gente precisou ter a Marielle brutalmente assassinada e negada para ter o seu valor reconhecido. Eu acho que isso merece uma reflexão de todos nós, né? Por onde Marielle... A pergunta não é por onde Marielle estava, é onde nós estávamos que não enxergamos Marielle, né? Onde é que cada comunicador estava que não conhecia Marielle? Para onde vocês estavam olhando, né? Eu acho que isso é uma pergunta importante que a sociedade inteira tem que se fazer. Você também sente isso, né, Marcelo? Você sente assim, portas fechadas assim, para divulgação? Eu dialogo muito com a imprensa, eu tenho, enfim, abertura muito grande com a imprensa. Agora, você já teve bastante visibilidade em outros tempos, não é? Tive. Acho que ainda tenho, enfim, alguma, né? Mas é difícil. Assim, o próprio tema dos direitos humanos, que deveria ser um tema civilizatório, né, deveria ser um tema fundamentalmente ligado à democracia, há uma dificuldade muito grande, né? A própria parte da imprensa trata direitos humanos quando vai falar de uma violação. Não trata os direitos humanos como algo essencial para a democracia, né? Há uma limitação desse entendimento, né? Então, mas eu acho que tem possibilidade de avanço. Eu acho que a gente tem que, quando eu falo da luta pedagógica, e a gente produzir material, eu acho que o tempo da internet hoje também nos facilita muito a nos comunicarmos de uma maneira mais ampla. E parte dessas reações mais conservadoras são reações também, né? Em 2013, explode a luta das mulheres, como não existia em 2012. Hoje é impensável você fazer alguma coisa que não coloque uma mulher na mesa de um debate, né? Isso não existia até 2012. Então acho que você tem também avanços importantes, significativos de pautas que de alguma maneira a reação conservadora é uma reação a esse avanço. Agora, há uma disputa de sentido, de significado, uma disputa de espaço político. O que a gente tem que fazer é que essa disputa aconteça no marco da democracia, não da barbárie. A morte da Marielle traça um novo divisor. De um lado a barbárie, do ódio, do medo, né, da violência. Do outro lado a democracia. Aí todas as diferenças podem se encontrar. As investigações estão avançando, Marcelo? Estão avançando. As investigações estão avançando. Eu acho que eu já se tem uma clareza dessa autoria, mas é preciso a produção de provas e principalmente se buscar a motivação disso. Nada pode ser naturalmente divulgado, mas você tem acesso às informações e dá para... A gente está acompanhando minimamente, a gente está entendendo, né? Vai haver a reconstituição do crime essa semana agora e a gente espera que segunda-feira completa 2 meses da morte, né? Dia 14, mas a gente espera que num curto espaço de tempo a gente consiga essa definição. A gente sabe que o tempo da investigação não é o tempo da nossa angústia. A gente também não quer que qualquer um seja preso de qualquer maneira. A gente não quer vingança, a gente quer justiça, né? Muita gente de imediato falou, né, que vocês tinham procurado, agora quem procura acha, coisas desse tipo, umas covardias que falam nesse sentido. Vamos ver se agora vai defender bandido. Ele muita coisa, assim... Mas é isso que eu estou dizendo. Mas aí é a barbárie, sentido, né? Sim. Aí é a barbárie. É isso. Assim, a morte da Marielle traz um novo traço. De um lado a democracia, onde a gente se encontra com as diferenças, do outro a barbárie. Uma pessoa pegar uma foto de uma mulher negra, botar no colo de qualquer pessoa e dizer, esta é a Marielle no colo de um traficante,
Não precisa ser a Marielle, não precisa ser o traficante. Basta que seja uma mulher negra sentada no colo de um negro. É tudo mulher, é tudo Marielle, é tudo traficante. Isso é barbárie. Marcelo, de que forma isso é barbárie. De que forma tudo isso te afeta? Quer dizer, porque deve haver muita desilusão, não? Não, eu acho que isso nos leva a entender de que lado a gente está. E o que a gente tem que fazer. Eu acho que a morte da Marielle me fez sofrer muito. A gente tem uma perda muito grande pessoal, né, afetiva. Né? Eu estou tentando tratar disso dentro de mim. Mas, por outro lado, eu vejo o mundo reagir, né? Eu vejo uma comoção que me bota no lugar certo das coisas, né? Eu ia encerrar te perguntando se ano que vem as pessoas te procuram no Rio, em Brasília, mas você já antecipou que... De terça a quinta, eu espero que de terça a quinta em Brasília, de sexta a segunda no Rio. Chico Alencar deve ser candidato ao Senado? Chico é pré-candidato ao Senado, um excelente candidato ao Senado. E o Tarcísio Mota, candidato ao governador. Vai repetir a candidatura a governador, né? Vai. Marcelo, obrigado Eu que agradeço. por ter dedicado o seu tempo, nossa agenda tão apertada. Obrigado. Espero que a gente possa conversar outras vezes no futuro aqui. Obrigado. Espero que vocês de casa tenham gostado tanto bem. Bom, se quiser se despedir do pessoal de casa, eu te dou. Eu que agradeço muitíssimo. A gente é fácil contactar a gente está lá na Assembleia Legislativa todo ano, pelo menos até dezembro a gente está lá. E também na Comissão de Direitos Humanos, né, que eu presido e que atende a população e que faz um trabalho que hoje é referência. Inclusive policiais. Inclusive policiais e familiares de policiais, muitos. Bom, então agora sim a gente encerra. Agradeço a vocês todos de casa que acompanharam a gente até o fim. Espero que a gente continue agora nossa rotina de gravação semanal e que possamos nos ver aqui semana que vem com mais alguma entrevista tão bacana quanto foi essa aqui hoje. Até já.